Nesse quinto episódio da série Caminho das IPAs, nós vamos apimentar um pouco mais as coisas. Hoje é dia de produzirmos uma High IPA, uma cerveja com uma boa carga de centeio. Olá, aqui é Luciano Ribeiro da Saibia e hoje nós vamos falar um pouco sobre o estilo High IPA, o estilo 21B do BJCP. O centeio é uma planta muito parecida com a cevada e o trigo, e o seu grão pode ser utilizado para a fabricação de ração animal, para farinhas, produção de pães e bebidas alcoólicas como certos tipos de whisky, vodka e também a própria cerveja. Nos Estados Unidos, inicialmente o centeio foi largamente utilizado para a produção de whisky. O whisky de centeio, ou rye whiskey, foi destilado pela primeira vez em 1750 no estado da Pensilvânia por agricultores locais. Entretanto, em 1789, surge no condado de Bourbon, no estado do Kentucky, um tipo de whisky que era elaborado com pelo menos 51% de milho e que se tornou o whisky de escolha da parte central dos Estados Unidos, o Bourbon Whisky. A partir daí, o centeio passou a ser mais utilizado na fabricação de ração para animais, de farinhas para a fabricação de pães, entre outras coisas. Mas mesmo assim, bebidas à base de centeio não desapareceram. Mas e na cerveja? Como é que o centeio veio parar na cerveja? A resposta para essa pergunta não está nos Estados Unidos, e sim na Baviera. Na Baviera do século XV, o centeio já era utilizado na fabricação de cervejas. Entretanto, após um período de más colheitas do centeio, foi decidido que o centeio seria utilizado apenas para a produção de pães, e apenas a cevada deveria ser utilizada para a fabricação de cervejas. E isso também coincidiu com a promulgação de uma lei chamada de Reinheitsgebot, que é a lei da pureza alemã, que determinava que a cerveja só poderia ser produzida com água, malte e lúpulo. Mas depois da descoberta da levedura, que é o micro-organismo que faz a fermentação do mosto cervejeiro e converte esse mosto em cerveja propriamente, a levedura foi adicionada como um dos componentes da cerveja. Devido a essa lei, estilos de cerveja como a Roggenbier, isso é, a cerveja de centeio, praticamente desapareceu por quase 500 anos. Mas voltando às Américas, em algum momento do tempo, o centeio encontrou seu caminho de volta às panelas cervejeiras. Muito provavelmente porque os ingredientes de primeira escolha não estavam disponíveis por alguma razão. O centeio na cerveja traz uma complexidade de aromas e sabores relacionados a grãos, um sabor mais condimentado e picante, enquanto aumenta o corpo da cerveja e deixa o seu final mais seco. Por outro lado, não é um grão muito fácil de se trabalhar para a produção de cervejas. Assim como o trigo, o centeio também não tem casca e tem um teor de beta-glucanos e proteínas bastante elevado, podendo gerar dificuldades na recirculação do mosto durante a mosturação, diminuindo a eficiência de extração e conversão de açúcares fermentescíveis e até mesmo entupimentos nas linhas de recirculação. Por causa disso, e também por conta do seu sabor forte, o centeio é utilizado apenas como um coadjuvante na produção de cervejas, representando entre 10% e 20% do total de grãos utilizados na produção da cerveja. Como as IPAs, isso é, as IPAs, continuam sendo o estilo de cerveja artesanal mais popular nos Estados Unidos, não deve ter demorado muito tempo até que um cervejeiro caseiro resolveu adicionar centeio em uma delas. O sabor picante e complexo do centeio poderia muito bem combinar com o intenso amargor das India Pale Ales. Mais comercialmente, a cervejaria Terrapin Beer Co., quando abriu suas portas em 2002, na cidade de Atenas, no estado da Geórgia, talvez tenha sido a primeira a voltar a utilizar centeio em American IPAs, lançando assim a sua High Pale Ale. Naquele mesmo ano, a Bear Republic Brewing Co., da cidade de República, no estado de Washington, ganhou a medalha de ouro no Chicago Real Ale Festival, com a sua Hop Hod High.
Uma cerveja utilizando 18% de seu grist em centeio, com 8% em ABV, isso é, em álcool por volume, e seus 80 IBUs. Segundo o BJCP, uma Rye IPA, isso é, uma IPA com centeio, deve ter as seguintes características. Uma OG de 1,056 até 1,075, um FG de 1,008 até 1,014, uma cor entre 6 e 14 SRM, de 50 a 75 IBUs de amargor e de 5,5 a 8% em álcool por volume. Para essa receita, nós utilizamos 27 litros de água, com uma relação de 3 litros por quilograma. Para a correção da água, utilizamos o seguinte perfil: 100 ppm de cálcio, 12 ppm de magnésio, 150 ppm de sulfato, 50 ppm de cloreto e 100 ppm de bicarbonato, sendo esta uma água com perfil amargo. Corrigimos o pH com ácido lático para 5,4. Então adicionamos o nosso grist de maltes, composto por 83,3% de malte Pale Ale e 16,7% de malte de centeio. Também utilizamos a enzima beta-glucanase para melhorar a fluidez do mosto durante o processo de mosturação. Nossa mosturação decorreu por 120 minutos a uma temperatura de 67 graus. Isso com recirculação constante durante todo esse tempo. Após o término da fervura, procedemos com a lavagem dos grãos para completar um volume pré-fervura de 33,4 litros. Fizemos uma primeira adição do lúpulo Zeus para garantir 18,7 IBUs logo no início da fervura. Faltando 20 minutos para o fim da fervura, mais Zeus para 13,2 IBUs. Adicionamos também levedo de cerveja como nutriente para as leveduras. E um pouco de whey flock para ajudar na floculação das proteínas. Faltando 10 minutos para o fim da fervura, a nossa última carga de Zeus para mais 13,3 IBUs. Adicionamos zinco, 15 mg, faltando 5 minutos para o fim da fervura. E quando a fervura terminou, adicionamos 50 gramas de centeno em flame out por 10 minutos, garantindo mais 19,3 IBUs. Então, resfriamos o nosso mosto e o preparamos para a trasfega para o fermentador. Aeramos o nosso mosto por 10 minutos e para essa cerveja utilizamos a levedura M44 da Mangrove Jack. Nossa fermentação se deu por 3 dias a 18 graus, elevamos a temperatura para 22 graus por mais 4 dias, então reduzimos a temperatura para 14 graus para fazer o nosso dry hop. Mas antes disso, purgamos a nossa levedura para podermos utilizar a técnica de dry hop semidinâmica. Para esse dry hop, utilizamos o lúpulo Azacca, 100 gramas, o lúpulo Cinque, 100 gramas e 50 gramas do lúpulo Chinook, usando um total de 9,7 gramas por litro nesse dry hop. No dia seguinte, nos preparamos para a técnica de dry hop dinâmico através da injeção de CO2 pela válvula de purga do nosso fermentador de inox. Utilizamos uma pedra sinterizada de inox, fizemos a conexão com o nosso cilindro de CO2, então injetamos CO2 por 30 segundos para ressuspender todo o lúpulo que havia sido decantado. A ideia aqui é maximizar a extração de óleos essenciais do lúpulo usado. Fizemos esse processo de dry hop dinâmico no primeiro dia, após a adição do lúpulo, e também no segundo dia. Depois disso, iniciamos o cold crash para 0 graus e uma vez a cerveja atingindo essa temperatura, então realizamos a purga do lúpulo utilizado nesse dry hop semidinâmico. Após isso, deixamos a nossa cerveja maturar a frio por mais uma semana e procedemos com o envase da mesma utilizando o post-mix através da técnica de contrapressão. Por último, fizemos a nossa carbonatação forçada a 2,7 volumes de CO2 por litro de cerveja. Linus Cole Pauling foi um químico, bioquímico, engenheiro químico e ativista pela paz, autor e educador americano.
Ele publicou mais de 1.200 artigos e livros, dos quais cerca de 850 tratavam de tópicos científicos. Por seu trabalho científico, Pauling recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1954. Por seu ativismo pela paz, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1962. Ele é uma das 4 pessoas que ganharam mais de um prêmio Nobel. As outras são Marie Curie, John Bardeen e Frederick Sanger. Pauling foi um dos fundadores dos campos da química quântica e biologia molecular. Suas contribuições para a teoria da ligação química incluem o conceito de hibridização orbital e a primeira escala precisa de eletronegatividade dos elementos da tabela periódica. Pauling também trabalhou nas estruturas das moléculas biológicas e mostrou a importância da hélice alfa e da folha beta na estrutura secundária de proteínas. A abordagem de Pauling combinou métodos e resultados de cristalografia de raio-x, construção de modelos moleculares e química quântica. Suas descobertas inspiraram o trabalho de James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin sobre a estrutura do DNA, o que, por sua vez, possibilitou que os geneticistas quebrassem o código de DNA de todos os organismos vivos. Em seus últimos anos, ele promoveu o desarmamento nuclear, bem como a medicina ortomolecular, terapia essa que utiliza megadoses de vitaminas, incluindo a vitamina C. Nenhuma de suas ideias sobre a utilidade médica de grandes doses de vitaminas ganhou muita aceitação na comunidade científica convencional. Apesar disso, a vitamina C, ou ácido ascórbico, em doses usuais, auxilia no tratamento do escorbuto, previne a degeneração macular, protege de doenças cardiovasculares, reduz a glicemia em diabéticos e tem outras utilidades em alimentos e bebidas, como a ação antioxidante e conservante. O New Scientist, uma revista britânica que cobre todos os aspectos da ciência e tecnologia, classificou Pauling como um dos 20 maiores cientistas de todos os tempos. Por esse e outros é que ele é homenageado pela Saibia para esse estilo de cerveja. Bem, é chegada a hora de nós degustarmos como é que ficou a nossa IPA com Centeio, a nossa Linus Pauling, e ver como é que ela se apresenta no copo e também em questão de aromas e sabores. Então, como dá para perceber, uma excelente formação de colarinho. A espuma está branca, muito cremosa, bolhas bem uniformes. Também dá para perceber que ela está com a coloração dourada, como a gente tinha pretendido. Entretanto, ela está levemente turva. Dentro das características do estilo, essa turbidez, esse haze, é permitido. Entretanto, eu acho que ele está um pouco mais acentuado do que deveria. Está parecendo uma New England IPA, uma hazy IPA mesmo. Isso muito provavelmente se dá ao fato da gente ter utilizado a técnica de dry hop semidinâmico, injetando o CO2 por baixo e ressuspendendo o lúpulo no segundo e no terceiro dia da nossa fermentação terciária. Mas não há nenhuma partícula grosseira em suspensão, é só realmente o haze. Então, assim, é permitido, não é uma falha grave, mas eu preferia que ela tivesse mais brilhante. Vamos para os aromas. Bem interessante aqui. Dá para perceber um aroma de manga, frutas de caroço, no caso manga. A parte tropical dela é muito para manga. Dá para sentir também um aroma cítrico
em segundo plano, quase em equilíbrio com o aroma de frutas amarelas de caroço. Dá para sentir também um aroma resinoso, então um aroma de pinho, de resina, e um leve aroma maltado, não está muito proeminente, por conta que o lúpulo está bem intenso. Então uma coisa que deve ser dita é que realmente o dry hopping semidinâmico, ele acrescentou um quê a mais de aroma de lúpulo. Mais uma vez mostrando aqui uma excelente retenção de espuma. A espuma ainda continua bem cremosa. Então vamos para a boca ver como essa cerveja está em questão de sabor. Bem amarga. Aqui dá para sentir a picância do malte de centeio. Nenhum dos lúpulos que eu utilizei tem essa pegada muito picante, spice, mas no sabor dá para sentir sim um picante, que deve ser a característica do malte de centeio. Mas o que predomina é o amargor do lúpulo, os sabores, esse picante, cítrico e um leve resinoso. A cerveja ela está apresentando um corpo médio-baixo, mas mesmo assim ela tem uma suavidade. Quando a gente dá o gole, a boca é preenchida com uma certa suavidade, untuosidade, que também é uma coisa que deve ser a característica do malte centeio. No retrogosto fica o sabor amargo do lúpulo, um pouco do picante. Eu não consigo sentir muito da questão do pão de centeio. Eu acredito que mais a picância, a questão relacionada ao malte, não me parece envolver muito a questão de panificação. Bem interessante essa cerveja. Ela ficou com uma pegada bem diferente da West Coast que a gente fez anteriormente. Então realmente ela tem características bem diferentes das American IPAs que a gente fez anteriormente. Eu gostei dessa cerveja, eu achei que ela ficou muito dentro daquilo que é esperado para o estilo, apesar de eu só ter tomado, acredito que uma ou duas IPAs com centeio, estavam bem mais cristalinas do que essa, mas a frescura do aroma associado ao corpo da cerveja e as sensações de sabor relacionadas ao centeio realmente fazem dessa cerveja uma cerveja bastante interessante e diferente do que eu estava acostumado a beber. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para dar relevância ao nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então considere se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando os conteúdos que nós postamos por aqui. Essa é a nossa quinta cerveja do projeto Caminho das IPAs e ainda nos resta mais uma IPA americana e depois nós vamos para a nossa última cerveja, que é uma New Zealand IPA, isso é uma IPA da Nova Zelândia. Então, continue acompanhando, cheers e até a próxima!